química. Eu fiquei curioso um pouco para saber um pouco mais do currículo de vocês, aí se puder se apresentar rapidamente ali, a formação, Primeiro chefe. então, a história um pouco Eu sou engenheiro mecânico, formação plena, né? Aham. Comecei o meu mestrado, terminei, aí eu fui para o doutorado, teve um contratempo familiar, aí eu fui para uma outra oportunidade, eu já estava na universidade, terminei o meu doutorado e agora estou aí. Essa parte de trabalhar com os alunos na parte acadêmica e também a parte científica. Pô, interessante. Então hoje você é doutor em Engenharia mecânica na área de termofluidos. na área de termofluido. Isso. Ou seja, conhecimento na parte ali de termodinâmica, refrigeração Sim, é o que não falta, né? essa parte é que a gente gosta, sabe assim, que eu praticamente tenho a minha, assim, aquilo que eu mais gosto de fazer, essa parte de refrigeração, de análise termodinâmica, tudo. É por prazer mesmo, né? É por gosto, é. E como é que você se interessou por essa área? Da onde que veio essa? Assim, a formação começou na minha família. Minha família mexe muito com a área de caldeiras e vapor. E aí você tem todo aquele aspecto, assim, meu pai mexia com caldeira, mexia com área de vapor, então já foi meio que já levando nesse caminho. Começou lá com o ciclo de Carnot, aqueles negócios lá. Não, mas assim, a parte de geração e distribuição de vapor, né? Aham. Só que depois, o que aconteceu? Entrei no laboratório, é uma área difícil, os custos são muito elevados, aí a gente partiu para a área de refrigeração, mas eu sempre falo que eu sou digamos assim, ovelha negra da família, né? Eu sempre levei um lado para a parte de geração de vapor e tudo, mas hoje estou entrando na refrigeração e é uma coisa que está me chamando bastante atenção. Ah, interessante, né? Porque tudo é linkado, né? Máquinas térmicas ali, Isso. você transformar o calor em trabalho ou vice-versa, tá tudo ali no mesmo conceito É a ideia do das ciclo de leis Carnot, né? de termodinâmica, né? E você? Eu sou aluno lá na casa da UF, comecei lá no curso de Engenharia Aeronáutica, aí eu finalizei ele, iniciei o mestrado na área técnica, na parte de refrigeração. Aí até a bancada daqui é muito parecida com o próprio que eu trabalhei no meu mestrado, que é a proposta da bancada de propano. Só que aí como a gente trabalha com a nanotecnologia, na minha eu fiz análise dos nanofluidos, os nanolubrificantes. Aí eu fiz análise, construção dessa bancada e graduei como mestre. Aí eu sou mestre em engenharia mecânica com ênfase em mecânica dos fluidos e termodinâmica. Meu Deus, é muita. É muito conhecimento, né? Fica até meio. Não, mas é interessante que você comentou que você fez engenharia aeronáutica, né? Isso. E na engenharia aeronáutica você não teve Tipo, a essas... gente tem a área técnica, mas a gente não vai para a parte de refrigeração. refrigeração, né? E Específica. aeronaves, mas ela tem. Só que é bem diferente do convencional que a gente está acostumado aqui. Porque eu já utilizo o próprio sistema da aeronave. E as pressões de trabalho são diferentes e até as temperaturas. Mas para você que se especializou, né, em engenharia aeronáutica, Eu fica- especializei em mecânica, e mecânica, né? na parte de refrigeração. Tipo assim, inicialmente para mim foi um desafio muito grande, porque, nossa, eu não tive na minha graduação trabalhar com isso, que a gente viu na parte de termodinâmica, mecânica dos fluidos, e na parte de experimental foi um desafio assim, ainda maior. Mas assim, hoje, tanto que quando eu estou mexendo agora, eu já tenho a noção do que são os componentes, o comportamento que eu tenho que esperar, como o sistema tem que se comportar, e até você vai pegando esses feelings com a experiência. Então, o trabalho experimental faz você crescer muito, tanto na parte acadêmica como profissional. E isso é muito interessante para o nosso país, né? Porque infelizmente hoje o Brasil ele é muito fraco nessa questão, né, de pesquisa, de inovação, comparado aí com os países de primeiro mundo, né? Então a gente eu fico muito feliz de poder fazer parte, né, de uma empresa que tem essa parceria com uma universidade tão renomada quanto a UFO, né? E os projetos que nós temos aí desenvolvido e que já tem dado fruto, né, no mercado. Então conhecer vocês agora pessoalmente, entender a história de cada um é muito gratificante, né? E você é o... No caso, na minha é bem diferente, porque eu sou da Colômbia, eu sou engenheiro eletromecânico lá, que é uma mistura entre mecânica e elétrica e controle de automação, tipo, 3 em 1. 3 em 1. Só que minha área lá é mais focada na parte de sistema de controle e sistemas embarcados. Aí eu vim para o Brasil, já cheguei na parte da mecânica, para mexer na parte de refrigeração, mais foco de automação e controle, sabe? Aí eu mexo com a questão de
melhorar a eficiência dos sistemas através do sistema de controle. Às vezes a instrumentação, né? Instrumentação, Sensores, né? o monitoramento, o controle. Por quê? Porque o equipamento pode ser eficiente, mas se tem um sistema de controle ruim, a máquina opera ruim, entendeu? Então, tipo, ele pode estar bem projetado do ponto de vista mecânico, mas se não for instrumentar corretamente a instrumentação correta, a máquina vai operar em um regime que ela não foi projetada por causa da mala seleção do equipamento, entendeu? Uma analogia simples seria ter um carro com um motor super moderno, mas com carburador, sem injeção eletrônica. É a mesma sistema. Ou seja, não faria sentido, né? Não. Exatamente. Então eu fiz meu mestrado, já sou formado um mestre em engenharia mecânica. Eu mexo com chopeiras. Você é mestre em engenharia mecânica. Aham. Legal. Eu fiz um mestrado adequando o sistema de controle nas chopeiras, sabe? Aí eu mexi, a ideia era modificar o controle baseado em inteligência artificial no consumo do usuário para melhorar a eficiência do equipamento. Da chopeira? Da chopeira. Pô, aí é uma área interessante. Porque é uma área boa. Por que a gente escolheu esse sistema? Porque é um equipamento, trabalha com o mesmo princípio que a máquina que a gente tem, só que é um equipamento pequeno, compacto e sobredimensionado. Por quê? Porque geralmente são equipamentos que são instalados em bares, onde a bebida entra a 25 graus, a cerveja, e tem que sair imediatamente a menos 2. Entendeu? Então é uma máquina que está sobredimensionada com capacidade de refrigeração para conseguir esse efeito. Entendi. Pelo fato que acontece também, que essa máquina ela é usada por períodos em que o estabelecimento está aberto, certo? Uhum. E durante outros períodos a máquina fica ligada, mas fica ciclando para manter a temperatura configurada. Um consumo esporádico. Consumo Um que... consumo constante, como um ar-condicionado, uma geladeira. Ela continua consumindo energia sem estar precisando, entendeu? Você está precisando, é um desperdício, né? Um desperdício porque, tipo, em refrigeração a gente se mudar ao set point por menos 2 graus, já o consumo da máquina melhora muito, entendeu? Então esse foi o principal foco no mestrado, tentar ver se implementando inteligência artificial no controle o resultado dava certo, e a gente conseguiu uma eficiência, uma redução do consumo quase de 42%. 42%. Quando a máquina não era usada, entendeu? Nos períodos, um exemplo. A gente fez essa pesquisa na universidade. O sistema da universidade era funciona das 7 da manhã até às 11 da noite, que é o nosso caso. Uhum. Aí a gente que fez foi mudar a estratégia no set point de noite, a partir de meia-noite até às 7. Durante esse período da noite, a máquina não precisa ligar. Ou se precisa ligar, ela a gente aumenta a referência para que trabalhe em uma temperatura controlada, mas que não é que ela está trabalhando continuamente, entendeu? O trabalho dele a gente não colocou chopp na universidade, era água. Isso que eu ia perguntar. Pensando. Você já vai fazendo o trabalho e já vai chanceando o shopping gelado. Não, aí foi dia bom, né? Aí continuando, agora atualmente estou doutorado, mas aí mudei de área. Estou agora do ponto da parte elétrica, estou sendo doutorado em engenharia elétrica, mas segui meu foco. A ideia é continuar com meu chopeiras ainda, mas a gente quer ainda aprimorar esse sistema seja autônomo, entendeu? Que ela continue, tipo, você instala a máquina no local, que ela aprenda consumo sozinha e depois começa a trabalhar para melhorar o consumo de energia elétrica. Então você conseguiu pegar a nossa máquina térmica e colocar um pouco de automação, de inteligência artificial e tornar esse sistema mecânico mais eficiente, né? Mais preciso possível. Exatamente. Sem tentar modificar muitos componentes como está projetada a máquina, entendeu? Porque geralmente o que a gente mexeu era um sistema on-off. Então, para a gente mexer com o compressor sai muito caro. Uhum. Então, a gente mexeu com a máquina, modificando o set point, mas mantendo o mesmo compressor. Então, a gente não tinha uma mudança significativa na máquina, porque isso quer custo, né? Que na verdade você fez o equipamento tradicional que existe no Brasil, né? Geralmente, que é o que a gente 90% da indústria ainda opera com on-off. Por quê? Porque são sistemas confiáveis, mesmo que seja em eficiência baixa, são sistemas confiáveis e precisa pouca manutenção. Entendeu? Já os equipamentos atualmente, como que a gente opera aqui, são sistemas variáveis.
os equipamentos a gente pensa são bem mais eficientes, porém a complexidade do sistema de controle e a assistência que ele precisa é bem maior em comparação com o sistema nossos. Então, uma coisa vai, se você melhora em uma coisa, piora na outra. Então, tem que ir. Esse é o desafio da indústria, né? Vocês como cientistas, né, de termodinâmica, de automação, a gente pode desenvolver o melhor equipamento possível, mais preciso, mais econômico, só que existe vamos dizer assim, uma elasticidade disso, né? O mercado, será que paga isso? Exatamente. Então, o desafio nós aqui da indústria é a gente ter o equipamento mais eficiente, mais confiável possível, porém, no preço que o cliente está disposto a pagar. E, infelizmente, eu que trabalho na área comercial aqui na NTC, a gente encontra, infelizmente, hoje, o nosso mercado de refrigeração, quem compra, quem analisa, quem avalia, quem investe, o conhecimento ainda é muito raso. E entendo que isso não vai mudar tão cedo. Então, é um desafio nosso, a gente conseguir vender um equipamento que tenha uma eficiência, que tenha um preço aceitável. Às vezes o cliente ele nem sabe o que ele está comprando, ele só quer o fluxo. Na verdade, o cliente só preocupa, está gelando, está esfriando, pronto. Exatamente. Quanto consome, quanto tem gasto de energia, não está nem... Está frio, beleza, isso funciona. Exatamente. É o que eles querem. E o nosso desafio é entender qual que é o limite de tecnologia que eu posso adicionar no meu equipamento. Porque, de fato, como vocês aí são especialistas, vocês sabem que a gente pode fazer muito, né? Inclusive, hoje eu vi no laboratório ali da NTC até uma novidade que eu não conhecia, um sensor de Coriolis. Até agora eu não consigo. Coriolis. Ele é um sensor de medição de massa. De vazão mássica, né? Vazão mássica. Ou seja, é algo extremamente, vamos dizer assim... Preciso, né? Então, assim... A precisão que tem no equipamento é relativamente boa, só que um equipamento... A gente não colocar um equipamento de milhões para levar a um cliente que ele não sabe que está fazendo o equipamento, entendeu? E que a máquina vai operar igual ou sim. Então, não... Aí é onde entra o trabalho de engenharia, né? É fazer a coleta de dados com o equipamento preciso e em paralelo com a modelagem termodinâmica você validar isso, que é o propósito do trabalho, né? Que é juntar ali os testes com toda a teoria que a gente tem disponível, todas as ferramentas de software disponível para poder conseguir extrair o máximo de informação e com esses dados, validando os dados no equipamento, seria como se fosse uma engenharia reversa, né, professor? Conseguir replicar isso para novos equipamentos. Eu não preciso fazer um teste por todo o equipamento que vai ser desenvolvido. Eu vou fazer uma validação da modelagem termodinâmica com os dados, eu vou fazer essa validação e vou replicar isso em outras análises. Eu não preciso ter o teste, eu já validei, então eu tenho os dados, eu vou conseguir fazer outras análises com base na experiência que eu tive no trabalho que está sendo feito. Sim. Então, para a indústria, isso é um desenvolvimento, né? No desenvolvimento é muito importante, porque hoje a maior parte, devido às necessidades do mercado mesmo, de ter desenvolvimento de máquinas mais rápidas e o custo mais baixo, então isso é um desafio. Porque confiável, né? E que funciona. Com certeza. É um desafio porque tudo isso tem que dar um resultado positivo, mas não pode ser caro. Não pode ser caro. O comercial sabe disso. Então, o bolso do cliente é o desafio. Então, todos os estudos eles são realizados ali medições para tentar conseguir o melhor resultado possível. Aí que é o desafio, né? E para vocês que são, digamos assim, os entusiastas, né, da engenharia, da automação, aí na hora que você desenvolve um equipamento e você vai para o mercado, que é, no caso, nós aqui, NTC, e nós vamos apresentar isso para o cliente, quando a gente apresenta para ele uma proposta comercial que ele precisa pagar, toda essa tecnologia embarcada, é complicado, né? A gente entender o cliente, mas está muito caro, eu quero esse aqui é mais barato. Pô, mas esse aqui tem sensor de corrente, tem compressor inverter, tem automação, tem algoritmos otimizados,
foi testado com uma série, né, de sensores, foi validado por doutores. Então esse daqui eu tenho certeza que ele vai te entregar a melhor performance, você vai economizar, você vai ter um retorno. Mas eu quero esse aqui que funciona. É complicado. Isso é um grande desafio que nós aqui, da empresa, da indústria, a gente enfrenta. E a gente precisa muito dessa parceria, né, entre público, privada, empresa e Universidade Federal, UFO, que nos ajuda a entender cada vez melhor a nuance, ou seja, o limite do que a gente pode aplicar e o que o cliente está disposto a pagar. Essa intersecção perfeita, né? A gente ainda nem sempre encontra, né? Então é um grande desafio, né? Eu acho que um aspecto importante nessa discussão, que eu acho que é válido, é que a empresa tem de importância com a parte de sustentabilidade. Né? Então, é a parte do uso de fluidos aí sustentáveis, aí desenvolvimento de um produto cada vez mais ambientalmente correto. Por quê? Uma vez que você está gastando menos energia, o seu impacto no ambiente é menor. Então, eu acho que isso é extremamente importante, essa iniciativa da empresa. Às vezes, assim, no primeiro momento não vende, né, mas uma hora vai vender, porque isso é o contexto do ambiente hoje. A gente está vendo cada dia mais esse aspecto ambiental cada vez mais forte dentro da sociedade. Então, isso eu acho que é um ponto relevante. Não, sem dúvida. E como é que hoje a UFO, né, e o departamento de engenharia de vocês encara essas mudanças que a sociedade, né, e as grandes empresas têm aplicado aí em termos de ESG, né, de mais sustentável? Vocês estão desenvolvendo tecnologias baseadas nessas premissas? Estão buscando esses indicadores? Na verdade, GWP, ODP, etc. e tal, mudanças de fluidos. É justamente esse aspecto que a gente hoje, o laboratório, né, que começou com o professor Enio, ele teve essa pegada. Professor Enio Bandarra, né? Esse é uma lenda. É uma lenda no mercado brasileiro. Então, assim, grande professor. Ele trouxe essa iniciativa, tanto é que nós começamos com o propano, aí depois foi um ciclo cascata, com R134A e CO2, e agora a gente vai defender um doutorado, que é o aluno Frank, né? Que ele também é colombiano e com CO2 clássico. Vocês vão defender um doutorado? Agora, baseado no CO2. Aí você vai ver, por exemplo, assim, o GWP do CO2, uma coisa assim, é zero, praticamente, entendeu? Enquanto que você tem, assim, um efeito também do consumo menor de energia no aquecimento global, porque, pensa, a matriz energética brasileira, ela a grande maioria de fontes renováveis, mas em alguns países não. Então, ele tem esse efeito indireto também. Aí você vai ver que o CO2 tem esse efeito também que acaba sendo reduzido. Então, assim, a gente hoje já tem esse desenvolvimento, o doutorado está pronto, vai ser defendido agora recente. Vai ser quando a defesa desse doutorado? Acho que é algum dia de agosto. Dia 1º de agosto. Ah, já é. Inclusive o Frank, ele participou na primeira bateria de testes aqui na empresa, que foi no meados do ano passado, né? Isso. O Frank, junto com o Davi, eles também estiveram aqui na empresa, também atuando no projeto. E eu conheci lá no laboratório lá de Uberlândia, o equipamento dele, contribuí também com algumas informações lá, foi bacana. Vai ser um trabalho com CO2 transcrítico, né? Um trabalho com CO2 transcrítico. Então é um trabalho bem interessante e eu já estou contando os dias para... Inclusive o Eric já me falou, a gente vamos perder isso não, porque vai ser interessante. E assim, para um público leigo, o que seria o CO2, né, na condição transcrítico? Bom, para o pessoal entender mais ou menos. Porque você tem a fase líquida, a fase de transição líquida mais vapor e a fase de vapor, que a gente fala que é vapor superaquecido. Então, se você está no vapor superaquecido e faz o resfriamento, ele volta novamente. Já no transcrítico, não, ele entra numa condição onde a fase não é definida, então ele não passa pela região de saturação. Ele não tem mudanças de fase, né? Como a água tem, né? De vapor, líquido, sólido, ou seja, ele está num tem uma coisa, mas não sabe o que é. Não sabe o que é.
Isso é bastante interessante, porque em alguns momentos ele está nesse regime, né? Que, se eu não me engano, é acima de 31. No CO2 dá 31 alguma coisa, então as pressões, só que as pressões são elevadas, aí de 70 até 80 bar. Então são pressões bem elevadas. Em alguns momentos a máquina opera no regime subcrítico, em alguns momentos ela opera no regime transcrítico. É aí que é até interessante, até mesmo quem conhece do sistema de refrigeração, quando pega um sistema desse para poder analisar um fluxograma, aí acaba vendo, mas tem uma válvula para entrar dentro do tanque, o que é isso? Porque como ele volta vapor, ele acaba virando líquido dentro do tanque. Aí essa física, essa dança aí, para poder entender, mas é muito interessante. E a gente tem vantagens em utilizar aqui no Brasil um sistema transcrítico? Os resultados apresentados, assim, bons, foram satisfatórios. Dessa tese que vocês vão apresentar. É de doutorado? De doutorado. E que a gente ficou, assim, impressionado com os resultados foi justamente o uso do ejetor, que o CO2 permite. Então, assim, o compressor trabalhou muito folgado com o uso do ejetor, a eficiência do sistema como um todo subiu muito, entendeu? Justamente porque a ideia da refrigeração é criar um ciclo de Carnot ao contrário, né? Aí, o que a gente faz? A gente faz um pseudo ciclo, né? Porque você tem a expansão e a expansão é extremamente dissipativa. Se você pega a máquina de Carnot, era para ter uma máquina térmica para extrair a potência da expansão. E o ejetor tenta fazer essa ideia. Então, com isso é que ele consegue melhorar a eficiência do sistema, o compressor trabalhar bem mais folgado e ter mais até estabilidade na parte do controle e tudo. Porque o CO2 é um desafio, porque as pressões são muito elevadas, a dinâmica do ciclo é bem mais assim, ele é bem mais, como que eu posso dizer? Não eficiente, mas assim, ele responde bem mais rápido, sabe? Mais rápido, né? Então você pega uma carga térmica ali, as pressões sobem muito, entendeu? Entendi. Esse é o grande desafio dele. CO2, né? CO2. Mas que legal, tomara que tenha sucesso nessa tese aí, que seja um sucesso, né? E, bom, um dos frutos, né, do nosso trabalho aqui em parceria da NTC com a UFO e que está repercutindo bastante no mercado foi um desenvolvimento que nós fizemos, que é a Cold 7 Ecopropano, que é um chiller, né, com fluido com propano, no caso. E esse chiller ele foi instalado no Sans Club de Uberlândia, que faz parte do grupo Carrefour. E essa instalação ela já tem mais ou menos mais de Já tem um ano e meio mais ou menos de funcionamento. E o feedback que nós recebemos do cliente do Carrefour, hoje o Carrefour eles monitoram quase 200 lojas, né, em tempo real, num sistema lá de inteligência artificial que faz toda a medição ali do que está sendo mais eficiente, dos parâmetros, né? E essa instalação Sans Club Uberlândia, hoje é a instalação que tem a melhor eficiência energética num parque instalado de 200 lojas. Para nós até foi uma surpresa. Inclusive eu gostaria até de parabenizar vocês aí, porque vocês também fazem parte aí desse desenvolvimento, desse sucesso, né? Porque não é pouca coisa, né? Você fazer uma venda de um projeto extremamente complexo para um dos maiores clientes, na verdade é a maior rede hoje do Brasil, né? Com 200 lojas em operação, e esse projeto ser o mais eficiente no maior cliente dentro de um hall de muitas lojas. Então é muito louvável, né, aquilo que vocês nos ajudaram a desenvolver, né? Então para nós é muito gratificante, né, esse feedback do cliente. Então isso mostra que é muito interessante essa parceria entre uma empresa privada e uma universidade federal. Então para nós é extremamente gratificante esse feedback. Muito boa essa informação, né? Tipo assim, eu acho que consolida o que a gente vem estudando, né, Isaac? Tem em termos aí do propano. Mesma coisa, eu acho que também uma visão também do professor Enio, que eu destaco porque a parceria começou através desse caminho, né? Então, por isso que eu gostaria de destacar isso, justamente em função dessa visão inicial que a gente tem trabalhado com propano já há algum tempo, né? Desenvolvido trabalhos científicos, né?
Então, justamente com o objetivo de quê? Sempre caminhar no sentido de melhorar a efetividade dos sistemas de refrigeração, de uso de fluidos mais sustentáveis, né? Como é a característica do propano. E a gente fica feliz por quê? Porque até então, o mercado, obviamente, fluidos naturais é o futuro. A gente não volta mais para os halogenados, para os HFCs, toda aquela linha, né, de fluidos. Só que você também aliar a sustentabilidade mais a eficiência energética, porque não adianta eu falar que eu sou sustentável, que eu uso propano, que eu uso CO2, mas eu uso uma máquina térmica não muito bem ajustada, sem uma automação tão aferida, não é verdade? Então, assim, eu tô ajudando o planeta de um lado, mas estou denegrindo ele de outro, porque eu estou usando uma máquina térmica não muito eficiente, né? E eu acho que esse projeto, a gente conseguiu unir tanto os fluidos naturais que não agridem a camada de ozônio, o efeito estufa, mas também eu não estou agredindo a minha hidrelétrica que está girando lá, que está... Né? Ou a conta de energia do cliente. E o bolso do cliente, obviamente, né? Então, justamente esse é um ponto que tem a norma hoje em dia, que ele fala que você pode melhorar o sistema de 2 pontos de vista, melhorando os impactos diretos ou os indiretos. Diretamente melhorando o fluido refrigerante, fluido mais sustentável, menos poluente, e o outro, melhorando a eficiência do ponto de vista do consumo de energia elétrica, entendeu? Por quê? Porque vão em conjunto, ele avalia os dois. Então, se você reduz um e reduz o outro, bem, melhor. O pessoal às vezes olha muito para o direto, né? E esquece do indireto. Isso é muito importante, né? O pessoal... A gente mas se nossa matriz ainda é carvão. Principalmente, né? Matriz, exatamente. Aí você pensa lá vamos dizer, na Europa, né? A Europa tem bastante... Eólica, tem muita eólica. Mas, por exemplo, se você pega um país que tem matriz energética do carvão, aí a pessoa, eu coloquei fluido natural, eu não estou agredindo o meio ambiente. Mas você está queimando lenha. Carvão, né? Carvão. Exato. Então tem que levar isso em consideração. Tem que melhorar, tem que ir da mão, sabe? Melhorar um, melhorar o outro. É tudo conectado. Né? Exatamente. Você pode deixar um lado melhorar, enfatizar em um e deixar do lado do outro. Porque sempre caminhando junto e paralelo. Por isso são as duas visões que o laboratório tem. Uma melhora o fluido refrigerante pouco poluente e o outro melhorando a eficiência térmica do equipamento. Como é que vocês enxergam o futuro da refrigeração, né, ou dos sistemas termodinâmicos nos próximos anos que estão vindo aí? Pelo O que meu vocês acham que vai trabalho acontecer? que eu apresentei, hoje no Brasil a gente está numa transição. Porque seria uma emenda de Kigali, o Acordo de Montreal, o Brasil assinou. Hoje a gente já está em 2025. Eles assinaram que neste ano eles vão ter que o Ministério do Meio Ambiente está tantas empresas na parte de refrigeração, assim como nas pesquisas de direcionamento, para essa transição dos fluidos naturais e com baixo impacto ambiental. Então, como você falou, a gente vai chegar num ponto que acho que é até 2035. A gente chega em 2035, todos esses fluidos, HFCs, a gente vai transicionar os equipamentos para esses fluidos naturais. Então, o propano, a pegada dele em comparação, é que, por exemplo, o Brasil hoje ele tinha muitos fluidos aplicados com o 22, a gente transicionou para o 32, que ele tem uma pegada mais baixa de GWP, que é o potencial de aquecimento global. Só que o propano, o impacto dele, vamos dizer assim, o do 32, acredito que ele ficava em 600, o do propano é 5, 6. Então é muito mais baixo. Só que aí você tem alguns pontos interessantes dos fluidos naturais que hoje com a tecnologia a gente consegue mitigar, que é a preparação de segurança, é a questão de colocar equipamentos de proteção, um acompanhamento de automação. Então eu, pelo menos com a minha parte na área da minha pesquisa, eu enxergo que os fluidos refrigerantes naturais, tanto o propano quanto outros fluidos como CO2, eles têm grande parte do mercado para estar acompanhando. E foi até uma boa informação da indústria estar trazendo isso. Dela mesmo ter visto que um sistema com R390, que vamos dizer assim, a carga dele comparada a outros sistemas já são baixas, porque se você comparar sistemas convencionais, que eles utilizavam 22, que já é um GWP baixo, alto,
a carga era muito maior do que um sisteminha com propano. Por exemplo, a minha chopeira, eu fiz a pesquisa, a chopeira do mestrado, eu trabalhava com 22. E a vazão dela projetava 70 litros hora. Ela precisava de 4,5 kg de R22. Agora que estou trabalhando em doutorado, que foi também um produto desenvolvido lá no laboratório, com propano 190, já trabalhei com 150 gramas. Ou seja, você tinha 5 quilos mais ou menos de... 5 kg de R22. E você conseguiu reduzir para 150 gramas. 150 gramas de propano. Mas o sistema continuou o mesmo. Aumentou o desempenho dele porque já foi projetado para 110 litros hora, a vazão do projeto. E como é que eu consigo reduzir o fluido refrigerante? Vamos dizer assim, eu tiro uma massa, né, de fluido, coloco uma massa de menos massa de outro fluido e eu consigo ter a mesma eficiência energética. Me explica essa mágica aí, como é que É as características do fluido. O do propano, ele tem similaridade, porque não adianta você trocar de um fluido para outro. Porque o nosso equipamento, hoje o Brasil está numa transição energética. Então, você não tem como você sair da água para o vinho. Você tem que ir passo a passo. Então, muitos estudos foram feitos com equipamentos operando com R22 ou às vezes R32 para ver o comportamento dele com o propano. Porque as propriedades termofísicas do propano, com os pontos de pressões, temperaturas de trabalho são próximos aos fluidos convencionais. E aí, só que a massa específica dele na utilização já é menor. Então você precisa de muito fluido para fazer a mesma coisa que o outro estava fazendo. Ele consegue extrair mais energia. Mais energia do Com sistema. as mesmas características com uma menor quantidade de massa. Engraçado que É como se fosse, desculpa, para uma analogia básica, é como se tivesse uma pessoa, vamos dizer assim, com muita força, mas não aparenta ter músculo, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, uma... Aí magrinho, ou muita força. Tipo o Adriano aqui, que ele é grande, mas ele não é tão forte. Que isso? É mais ou menos isso, ou seja, você pega um fluido... O contrário, né? Aí você tá, o magrinho aqui... Mas eu entendi, ou seja, pelas condições ali... Pelas características físicas do fluido, né, pela massa dele, você consegue extrair, vamos dizer assim, a mesma quantidade de energia... Que você utilizaria muito mais massa do outro. Porque lembra, a gente está analisando regime máximo, então o fluido está em movimentação. E essa movimentação está transferindo energia durante o caminho. Só que é isso, por eu conseguir transferir mais energia ao transitar, eu não preciso de uma quantidade tão grande. Interessante, né? E desses fluidos disponíveis no mercado, que já foi feita análise de vários fluidos, desde a R22, R34, tinha até o R12, que foram os primeiros lá atrás. Hoje, disponível, além dos naturais, né, que é a tendência agora a usar os fluidos naturais, dentre esses fluidos, a amônia é o que tem mais, é o que consegue tirar mais energia, é a amônia, né? Só que a amônia tem as particularidades dela que segurança tóxica, a parte segurança, inflamável, explosiva. Desses disponíveis dos naturais, é a amônia. É a amônia. E assim, ela também tem as pressões, assim, numa faixa aceitável, né, que a indústria está acostumada a trabalhar. O CO2, o detalhe é que a indústria não está acostumada a trabalhar com 120 bar. 120 bar. Entendeu? Agora a amônia aí dá 17 bar, alguma coisa assim, então é bem tranquilo, entendeu? Mas o que prejudica a amônia é um aspecto que também, assim, que complica, né, que seria a parte dela ser tóxica, dela ser em baixas concentrações até asfixiante, entendeu? Então isso é o que ela realmente não é um bom fluido para o ser humano. Ou seja, nós não estamos preparados hoje pela questão de segurança para ter esse fluido num estabelecimento comercial assim de alto, né? Principalmente até hoje a utilização da amônia, até pelo que eu conheço, é mais em indústria. Porque né? Indústria você tem os operadores, tem treinamentos, você tem a brigada de emergência. Agora o supermercado não, você tem... Seu cliente está do lado, né? Acho que já tem até alguns desenvolvimentos, o pessoal ainda busca fazer alguns desenvolvimentos para tentar trazer a amônia, porque é realmente um fluido muito eficiente. Sim. Só que o supermercado você tem um cliente que entra, então hoje eu tenho um cliente, amanhã eu tenho outro, sem preparo nenhum. Então, numa situação de emergência, você não tem como controlar
a ação do cliente dentro do mercado. Então, tem estudos com cargas menores, mas eu acho que mesmo assim ainda é um receio muito grande. Eu conseguiria utilizar a amônia em cascata, por exemplo, no mesmo formato que a gente faz hoje com o propano, ou seja, uma quantidade menor de amônia, né, refrigerando ali uma solução de propileno glicol, mais ou menos um chiller, né? Sim, consegue. Seria factível? Isso já existe na indústria. Existe, né? Na indústria você tem chillers, certo, de amônia, que estão assim localizados fora, e você passa pelo etileno glicol para fazer o resfriamento de quebras frias, tudo, entendeu? Só que assim, o problema é você ter a manipulação desse fluido, entendeu? Então assim, por quê? Justamente que tem que ser pessoas especializadas e o seu cliente direto tá longe, né? É que tem a questão da manutenção depois, né? Tem a questão da operação. Não adianta eu fazer uma máquina aqui na fábrica com todos os procedimentos de segurança, instalar, funcionar bonitinho, mas uma hora alguém vai ter que ter a manipulação vai ter da que máquina. ter uma manipulação, entendi. E o detalhe é que a amônia, quando ela vaza, ela não vai prejudicar só aquela região ali, ela vai prejudicar o envolto. Entendi. Então, assim, vazamentos de amônia não vão ficar focalizados só na sala de máquinas, pode afetar outras localidades. Outras áreas. Pela própria toxicidade que ela tem. Entendi. Então, dos fluidos naturais, o caminho é CO2 e propano. Uma coisa que você comentou ali, que eu gostaria de pontuar, você falou 2035. Eu não sei, mas é nessa faixa. 40. 40? Acho que essa redução total. Que é a eliminação total, é um acordo em todos os países. Entre 35 e 40, não existe mais... É a obrigação. Era para não existir. Teoricamente. Eles já, vamos dizer, em 2025, a produção, comercialização vai ser paralisada dos HFCs. Aí até 2040 é 100% dos frutos. Ou seja, se um dono de um supermercado ou de qualquer projeto pensar em desenvolver um projeto hoje, ele tem que pensar que 2035 é logo ali, né? Então... Não, se ele, por exemplo, tiver um sistema de chiller com 32, esse chiller dele vazar esse 22, no caso, ele não consegue falar, não, eu quero comprar um fluido hoje novo para botar ali. Ou ele usa um fluido reciclado, que é aquele fluido que veio de recolhimento, foi feito tratamento para reaplicação. Mas hoje, todos os países, independente de onde ele quiser comprar, hoje não é mais produzido. Não é mais produzido, né? Ou ele troca equipamento, né? Esse é o ponto. Possivelmente você é obrigado a trocar. E para nós é interessante, né? Sem dúvida, né? E hoje, como é que está lá o departamento de vocês? Quantas pessoas fazem parte? O nosso laboratório, nós temos... ele está passando por um período de renovação. Então, hoje nós estamos com 2 professores, assim, e atualmente eu não faço parte da Faculdade de Engenharia Mecânica, eu trabalho apoiando as atividades lá. Então, hoje a coordenação está com o professor João Rodrigo. Certo? Nós temos uma colaboração que ele é muito importante, que é um professor que ele fundou o laboratório, que é o professor Oscar. Certo? E ele, assim, ele é o nosso papa, né? Que quando a gente tem problema, a gente já procura ele. Então, assim, ele colabora com a gente até hoje, ele já está aposentado, mas é uma satisfação para ele estar participando. Então, tudo que é informação, ele procura saber o que está acontecendo nos trabalhos e ele vem com aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos aí, contribuindo muito forte. Aí tem os alunos, aí também está tendo uma renovação, a gente está trazendo mais alunos, acho que da Colômbia, ainda tem alguns alunos de iniciação científica. Interessante, né? Até da Colômbia, né? Porque a formação, o professor Oscar, ele é colombiano, então ele ele começou, laboratório. ele fundou e a gente, assim, mas os alunos que vêm da Colômbia têm se destacado, assim, pela iniciativa de trabalho, pelo desenvolvimento, então assim, tem trazido bons frutos para o laboratório. Bons frutos, né? Uhum. Interessante. Bom, inclusive essa obra, né, essa obra de destaque do Sans Club foi feita em Uberlândia, né? Até vocês puderam lá visitar e acompanhar, então foi algo extremamente estratégico, né? A ideia, nós como empresa privada, nós entendemos que essa parceria de empresa privada e o laboratório UFO, Universidade Federal, ela sem dúvida ela é muito importante. Inclusive os frutos
que dizem, né? Ou seja, contra fatos não há argumentos, né? Então, para nós, NTC, estamos muito felizes e sem dúvida nenhuma a gente quer continuar construindo essa parceria, fortalecendo, procurar novas tecnologias, novos equipamentos, porque o mercado é muito dinâmico, né? Porque você tem um hall de clientes, alguns clientes eles querem algo muito premium, outros querem um equipamento padrão, outros querem um equipamento extremamente baixo custo econômico, e a gente precisa do conhecimento de vocês até onde eu consigo fazer um equipamento mais eficiente, porém econômico. Porque quando o cliente ele tem dinheiro para pagar, aí a gente consegue colocar tudo. Coloca a melhor tecnologia de compressão, o melhor sensor de Coriolis. Ou seja, não há limite, né? O céu é o limite. Mas a gente encontra, infelizmente, por se tratar de Brasil, eu diria que boa parte dos clientes eles estão distantes ainda desse mundo. Então a gente se depara com clientes que eventualmente não tem nem refrigeração direito funcionando, né? E eu falar de sistemas extremamente eficientes, sofisticados, com sensores, eu adoraria. Inclusive no nosso catálogo, a gente colocou só o que há de melhor aqui. A gente está até revendo agora para a gente tentar entender e segmentar o nosso público, né? Porque o nosso público, infelizmente, não está preparado. Então agora eu acho que assim, um dos grandes desafios é a gente ter eficiência com economia. Como é que a gente consegue atingir essa questão? Então é uma coisa que fica... Infelizmente a gente fala de Brasil, né? O Brasil Acho que é um trabalho de melhoria contínua, né? Tem que estar sempre evoluindo. E o interessante é que a faculdade, acho que o trabalho é sempre em cima disso, né? Sempre buscar melhorias, agregar os novos desenvolvimentos com as novas tecnologias. E sobre esse trabalho, tem alguma intenção de publicação, de algum trabalho científico? Bom, eu acho que é um outro ponto importante que a parceria para nós, ela traz um aspecto importante que da instituição, que é uma escola, né, que é a formação dos alunos. Então nós temos alunos de doutorado, alunos de mestrado nessa parceria. Nós também temos um papel social, que é da transferência da tecnologia, então a gente contextualiza lá a parte da literatura, estuda e traz isso para a indústria, né? Então acho que é um ponto importante, correto? E como o Adriano colocou, eu acho que essa parte da publicação, a gente mostrar que a universidade está fazendo trabalhos com a indústria e disponibilizando essas informações, lógico, com os devidos tratamentos dos dados, que às vezes são dados específicos da empresa, que às vezes não pode ser divulgado, é muito importante, porque o ambiente acadêmico, a gente sai procurando problema, né? Sendo que o problema já está aqui. Sim. Então, é isso que é um ponto importante. Então, se a gente trazer essa informação, trazer um rigor científico, né, da análise, do trabalho, e disponibilizar isso para a comunidade, falando, olha, nós estamos fazendo, estamos tendo bons frutos, né, de maneira geral. Exatamente. Inclusive, nós temos, né, cases, inclusive a gente pode depois até compartilhar com vocês, foi criado ali todo um book, né, um marketing em cima disso, para vocês até depois levarem isso, né, para o retorno disso, né, o resultado disso para a universidade, para o laboratório, né? Ou seja, o trabalho de vocês, de fato, isso que você comentou de papel social, está fazendo de fato efeito, né, prático hoje no Brasil, né? E não é nós, como empresa, falando, não é eu querendo fazer um marketing, é o próprio cliente extremamente técnico também, como vocês, ele simplesmente falou, não, hoje o equipamento de vocês é o melhor. Não tem, mostrou os gráficos, mostrou, inclusive, não é nós, geralmente a empresa, obviamente, né, a gente precisa vender, a gente tem que criar o nosso marketing, né, cada um cria o seu, da maneira que acha adequado. E para nós é muito simplório, porque o cliente ele não precisa fazer marketing, ele não tem a camisa das empresas, ele não veste nenhuma camisa, ele não veste a camisa da NTC, ele simplesmente nos deu feedback. É o seu equipamento, que legal, parabéns. E a gente gosta de dividir isso com vocês, porque de fato vocês fazem parte disso, né? E pensando nesse equipamento, qual que seria, digamos assim, o destaque? Vocês que ajudaram a desenvolver e projetar esse equipamento, o que você poderia resumir ali? Em termos gerais, nós procuramos na literatura informações referentes a chillers de propano, com a característica de resfriamento do condensador a ar, a gente não encontrou. Ah, é? Então, assim, dados experimentais, né, que é o que a gente usa para validar os nossos modelos. Então, isso já é uma boa característica, né, do trabalho de publicação científica, né? Então, assim,
E o nosso desafio é buscar trazer isso para a comunidade científica e falar, olha, é um caminho, está dando certo. Ou seja, você buscou na literatura técnica de engenharia mecânica, científica, né? Schiller, Aar, Compropano. Isso. E não teve grandes informações. Não, a gente não encontrou. Então vocês estão fazendo história, vamos dizer assim. Então é uma boa característica. A gente não encontrou, a gente acha com resfriamento a água, condensação a água, entendeu? Mas com ar não. Então assim, já é um destaque. E quando você fala que o maior cliente do Brasil atestou que foi o equipamento mais econômico do que tem hoje no mercado, então, eu acho que consolida, né, com certeza, a tese de vocês, né? Então isso é extremamente interessante. Né? Bom, eu fico feliz, quero parabenizá-los aí pelo sucesso, né, dessa pesquisa, e certamente vocês vão ter muito êxito aí nas defesas aí de doutorado, mestrado, e que a gente continue sempre com essa parceria sinérgica que, de fato, eu acho que é só o começo. A gente tem muitos frutos ainda para colhermos juntos. De maneira geral, a gente que agradece, né? Como eu disse para vocês, a gente está sempre tentando ir ali na vanguarda, né, do conhecimento, tudo, mas essa iniciativa da NTC de abrir as portas, colocar a universidade dentro da empresa, isso é louvável. Isso para nós também traz muito fruto em termos da formação desses alunos, né, que eles, eu já fui numa empresa, medi lá e tá beleza. Então, tá funcionando. E eu digo por mim, né, eu trabalhei muito em muitas empresas de automação. Eu trabalhei nas principais, eu diria, do mundo. Trabalhei Fugauge, Schneider, Eliwell, Dixel, empresas de instrumentação para refrigeração. E vocês trazem aqui vários tipos de instrumentos, sensores que eu nunca vi. Então é muito interessante isso. São coisas que a gente não vê no mercado. E olha que eu já vi muita coisa, né? Eu também nunca tinha ouvido falar desse. Vários tipos de sensor. Mas legal.